A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Viridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai ler a Epístola Universal do Apóstolo Tiago, né? E vou evitar falar um pouquinho, tentar pelo menos, porque ontem foi uma luta para conseguir enviar o vídeo. Fiz algumas alterações aqui no celular para ver se facilita um pouco. Não sei se o problema é do celular ou se é do YouTube. Vamos ver se hoje facilita um pouco. Deus abençoe que vá com mais facilidade. Como vocês puderam ver, ontem inclusive eu compartilhei bem tarde, né, o vídeo. Mas vamos lá. Regozijo nas provações, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca e sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. A tentação, quem tenta é Satanás. Lembra-se, Jesus Cristo foi tentado no deserto por Satanás. Deus somente permite que seja tentado, né? Então, um filho do Senhor, né? Ele pode ser tentado? Sim, Deus pode permitir a tentação para saber, para pôr à prova, para saber se aquele filho realmente é fiel ao Senhor. Lembra-se de Jó. Jó foi tentado e ele foi tentado ao extremo também, né? Para ter certeza de que ele realmente seguia ao Senhor, para que ele realmente seria fiel ao Senhor. E mesmo assim Jó estava tentando se justificar a Deus. Quando ele abriu os olhos, quando ele entendeu que ele não era nada sem Deus,
aí tudo passou e a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, né? E a gente continua aqui a prática da palavra a partir do versículo 9. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Quando fala-se visitar os órfãos e as viúvas, hoje em dia isso é um pouco mais abrangente, né? Porque naquela época os órfãos e as viúvas realmente viviam desamparados, né? Não tinha ninguém por eles. Então, somente o povo para ajudá-los. Hoje sabemos que tem pessoas que cuidam, os órfãos, por exemplo, tem os orfanatos, né? Mas é uma maneira de ajudar também os orfanatos, os asilos, né? No caso as viúvas, não só as viúvas, os idosos em geral que ficam nos asilos. Muitas vezes esses asilos não têm apoio do governo ou da prefeitura ou do estado, seja de que responsabilidade seja, né? Então, os canis, por exemplo, que tem os animais que são criaturas de Deus, eles ficam ali abandonados, eles são abandonados pelos seus que se dizem donos, né? E acabam deixando os bichinhos ali. Muitas vezes eles, além do abandono, maltratam deixando o bichinho amarrado, sem condição de procurar alimento. Então há várias maneiras de ajudar, né? O primeiro de todos, obviamente, é adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E daí então seguir os seus mandamentos e fazer o que agrada ao Senhor. E o que agrada ao Senhor é praticar o bem sem olhar a quem, né? É sempre praticar o bem, sempre ajudar. E sempre tem uma forma de ajudar. Seja financeiramente, seja com materiais, né? Materiais que eu digo, produtos de limpeza, produtos de higiene, alimentos, porque hoje em dia, infelizmente, a gente não pode confiar em todo mundo e a gente fica meio assim em dar dinheiro, né? Nem todo mundo tem condições, mas mesmo as pessoas que têm condições em dar dinheiro, fica meio cismado em dar dinheiro, porque muita gente se aproveita disso, né? Então, visite o local para ter certeza de que realmente estão fazendo um bom trabalho. Leva, então, alimentos, leva produtos que possam ser usados, materiais de construção, por exemplo, pois alguns lugares precisam de reformas, precisam aumentar o espaço e orações, sempre orações, né? Não se esqueçam de orar, né, pelas pessoas que estão na rua. Muitos deles estão nas ruas, estão perdidos espiritualmente e perdidos psicologicamente, né? As suas mentes já não funcionam mais, eles têm suas famílias, mas eles estão ali, eles estão perdidos, eles não sabem o que fazer, eles precisam de uma luz, né? E quem é a luz? Deus. Então ore por essas pessoas para que eles possam
ver a luz e assim voltar para o seio de sua família. E não é porque eles estão nas ruas que são drogados, tá, gente? Lembre-se disso. Muitos estão nas ruas, mas tem muito pai de família que está na rua ali porque não tem condição. Então, não são todos que estão nas ruas que são drogados. Os que são drogados precisam de uma oração maior, porque o vício ali é o demônio mantendo-os presos ali, né? Então, precisa ali de jejum para essa libertação. Mas tem muitos pais de família ali, tem muitas pessoas que, São Paulo, por exemplo, uma cidade grande, foram para lá tentando uma vida diferente e infelizmente não conseguiram, e até então estão na rua e não conseguiram dinheiro para voltar para casa. Então, orai por essas pessoas, orem pelas pessoas, pelos doentes, né? As pessoas que estão nos hospitais. Muitos estão desenganados, achando que a vida não vale a pena, porque estão ali acamados, muitos sentindo dores. Então, orem por essas pessoas para que elas entendam que isso aqui tudo é passageiro, para que elas tenham a oportunidade de conhecer ao Senhor e saber, né, delas, que elas possam entender que há um futuro, que há uma vida após essa, que há uma vida boa, onde não haverá mais dor, né? Pelos presos também, que muitos estão ali, que o demônio atentaram eles para estarem ali. Muitos têm a sua maldade ali dentro do coração mesmo, mas muitos estão ali porque o demônio os tentaram e eles caíram em tentação, mas desejam voltar para o bom caminho. Orem por eles também. Então essa é a nossa maneira de ajudar. Então não tem como dizer, eu não tenho como ajudar. Orando já se ajuda e muito, porque nós, como filhos de Deus, temos que interceder pelas pessoas que necessitam. Nós não podemos esquecer dos desamparados, né? E quando fala aqui para cuidar dos órfãos e das viúvas, é exatamente isso que Tiago está dizendo aqui, porque Tiago está fazendo essa epístola para as 12 tribos, ou seja, para todo o povo de Deus, querendo dizer o quê? Que os órfãos e as viúvas são quem? São as pessoas necessitadas, né? Então é para essas pessoas que temos que direcionar as nossas orações. E o capítulo 12, não fazer acepção de pessoas, que isso também é muito importante. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se o nosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, mas disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás.
Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé e obras a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Porque afinal de contas, para você fazer as obras, você tem que ter fé. Fé é o quê? Fé é a certeza do que não se vê, né? A certeza do que não se vê. E para você fazer a obra, que nem no caso de Abraão, por exemplo, quando ele levou seu filho para sacrificá-lo, ele fez isso na fé. Era uma obra, a obra do sacrifício. E ele fez na fé, por quê? Porque Deus pediu seu filho. Não, isso realmente é fé. Imagina só, se coloca no lugar de Abraão. Se Deus pedisse para você hoje sacrificar o seu filho a ele, né? Hoje a gente sabe que Deus, hoje a gente conhece, a gente sabe que Deus não faria isso, né? Hoje a gente conhece Deus, mas naquela época ainda era tudo muito novo. Então ali era um teste, né? Mas Abraão não sabia disso. Aí imagina só, Deus pede para que Abraão leve seu filho para ser sacrificado ao Senhor. E Abraão, pela fé, ele foi. Então a obra de Abraão foi o quê? Foi o sacrifício. E ele foi pela fé. E pela fé é que ele foi justificado. Por quê? Pela fé ele obedeceu a Deus, né? E Deus trouxe o cordeiro ali no exato momento e Deus testificou, né? Testificou que Abraão realmente era fiel ao Senhor. Eu vou ler o terceiro capítulo aqui, porque são só 5, para dividirmos em 2 aqui, para não ficar muito longo. O domínio da língua. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, e um animal que não se pode refrear está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou videira a figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras e mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que os que exercitam a paz. Inclusive, foi um bom final isso aqui, falando de paz, que é o que estamos precisando, né? Estamos nas retas finais em questão de eleição e a gente vê que os ânimos estão esquentados, né? Então, gente, por favor, vamos nos conter, né? Conversar educadamente, sem ofensas, cada um tem o seu ponto de vista. Obviamente que você tem que pensar bem em seu candidato, procurar saber quais são os interesses dele em relação à população. Sim, né? Você tem que procurar o que é melhor não só para si, como para o Brasil, né? Para o país. Mas quando você for conversar com alguém sobre esse assunto, verifique se a pessoa realmente está disposta a uma conversa ou se ela está disposta a uma discussão, porque discussão é uma coisa, conversa é outra. Conversa, duas pessoas podem conversar sobre qualquer assunto que os dois entenderão e compreenderão o ponto de vista um do outro. Agora, discussão já pode ocorrer para algo mais exaltado. Quando as vozes se alteram, a melhor coisa que se faz é encerrar o assunto. Não vale a pena discutir, porque a discussão nos eleva os ânimos e os ânimos elevados nos leva à ira. E a ira pode nos levar a muitas coisas. E é nesse momento, inclusive, que Satanás se aproxima cada vez mais, porque ele quer ver o circo pegando fogo, né? Ele quer ver a maldade prevalecendo. Então, gente, mais compaixão, mais compreensão, mais empatia, né? Se colocar mais no lugar do próximo. Lembre-se, Paulo aos Tessalonicenses dizendo: eu sei que vocês já amam uns aos outros, mas ame mais ainda, né? Então, amai-vos uns aos outros. Esse é o ensinamento maior que Jesus nos deu e que nós devemos imitá-lo, aliás, né? Imitar a Jesus. Santo Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor.
Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Pai. Derrama a Tua unção sobre ela, Senhor. Proteja de todo o mal, Pai. Liberte de todo o caminho ruim, Pai. Quebra esse mal que está sobre ela, Senhor. Derrama fogo santo sobre a vida dessa pessoa, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu psicológico, toque em sua vida emocional, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, manifeste o Teu poder na vida de cada um, traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos cada vez mais do Seu conhecimento, Pai, de Tua sabedoria, de Tua direção, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.